Bom, vamos agora corrigir o exercício 11, de número 11. A gente tem um limite de xy tendendo a 0, 0. Limite de x vezes y vezes cosseno de y sobre 3x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando, se o denominador é 0, a nossa função f de xy não é contínua. Logo, para esse denominador zerar, qual é a condição? O par, o par de pontos tem que ser 0, 0. Ou seja, se x é 0 e y é 0, eu tenho 3 vezes 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai dar 0. Então, no par 0, 0, a minha função é descontínua. E outra coisa, se eu também fizer a minha substituição, 0 vezes cosseno de 0, vai dar 0. E 3 vezes 0 ao quadrado mais 0 vai dar o quê? Vai dar uma indeterminação. Logo, a gente tem uma indeterminação aqui. Então, a gente pode verificar se existe ou não um limite. Como? Tirando essa indeterminação. Para tirar essa indeterminação, quando a gente tinha lá o limite de uma variável só, era mais fácil. A gente se aproximava dos dois lados e chegava nesse resultado. Mas agora a gente tem um limite de duas variáveis. E a gente pode ter várias aproximações de vários lados. Como que a gente pode fazer? A gente pode determinar uma função genérica para esse caso, mas eu prefiro não fazer dessa forma. Eu prefiro fazer da forma que a gente vai substituindo por limites até ver se a gente consegue achar uma incongruência. A gente vai testando alguns casos. Então vamos começar. A gente começa testando o caso 1, vamos chamar de limite 1, onde a gente substitui xy por t0 e o t está tendendo ao quê? A 0. Logo, o limite de t tendendo a 0 é igual a t vezes 0 vezes cosseno de 0 sobre 3t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou seja, o limite de t tendendo a 0 é 0 dividido por 3t ao quadrado. Lembrando, 0 dividido por qualquer coisa é sempre 0. Ou seja, meu limite 1 deu 0. Vamos para o limite 2. Eu vou inverter esse par. Ou seja, eu vou ter o par 0t, com t tendendo a 0. Então, o limite de t tendendo a 0 é o quê? 0 vezes t vezes cosseno de t sobre 3 vezes 0 ao quadrado mais t ao quadrado. Ou seja, o limite de t tendendo a 0 é 0 sobre t ao quadrado. E lembrando, 0 dividido por qualquer coisa é sempre 0. Ou seja, o limite 1 e o limite 2 deu 0. Ou seja, com essas duas informações, eu não posso afirmar se tem ou não limite. Bom, são iguais, então pode ter limite, é um indício. Os dois aproximam de 0. Mas e se eu fizer um terceiro caso e não der 0? Aí significa que não tem limite. Ou seja, vamos para um terceiro caso. Que caso é esse? Vamos trocar xy por tt, com t tendendo a 0. Logo, o limite de t tendendo a 0 fica o quê? T vezes cosseno de t sobre 3t ao quadrado mais t ao quadrado, que é igual ao limite de t tendendo a 0, t vezes t, t ao quadrado, vezes cosseno de t, sobre 3 ao quadrado, 3t ao quadrado mais t ao quadrado, 4t ao quadrado, que é igual ao limite de t tendendo a 0. A gente substituindo aqui, ficaria o quê? Cosseno de t, no caso, cosseno de 0. Cosseno de 0 é quanto? É 1 sobre 4. Ou seja, 1 sobre 4 é o meu limite 3. Ou seja, a gente tem que o limite 1 é igual ao limite 2. Porém, é diferente de quem? Do limite 3. Se aconteceu isso, de eu ter dois limites diferentes, significa o quê? Que eu não vou ter limite para essa situação. Não existe o limite na nossa questão número 11.